Oi. Então, agora a gente vai falar sobre o reino protista, né, que engloba as algas e os protozoários. Reino protista e protoctista é a mesma coisa, tá? O que seria esse reino protista, né? Então, como eu já falei, ele inclui os protozoários e as algas. E o que são esses caras? São seres eucariontes. O que é o ser eucarionte? Eles têm uma membrana definindo o núcleo. Se você lembrar da nossa aulinha lá de bactéria e vírus, você vai se lembrar que, tipo, a bactéria, ela não tem uma membraninha, entendeu? Para envolvendo o DNA dela, tá? Essas paradinhas aqui vermelhas é tipo o DNA, tá? Então o DNA da bactéria, ele fica esparramado dentro da célula. Ela só tem uma célula, certo? Então o DNA dela fica solto dentro do citoplasma, tá? Por que isso? Porque ela é um ser procarionte, tá? Agora o ser eucarionte, tipo esse aqui, esse que é o protozoário, tá? O ser eucarionte não, ele já tem, né, uma capinha, um envoltório, né, que é a membrana nuclear. Essa membrana, ela envolve e protege o DNA. Então o núcleo já é uma célula, ele é uma célula, né? É uma célula que tem núcleo, entendeu? Por isso que ele é um eucarionte, é uma célula com núcleo. E a bactéria não, ela é uma célula também, mas ela não tem núcleo. Entendeu? Isso é muito importante você entender essa palavra eucarionte, porque isso aí vai aparecer pra caramba daqui pra frente, tá? Então vamos ver primeiramente as algas, né? Algas é bem facinho, um negócio assim bem tranquilo, tá? Então o primeiro grupo de algas que a gente vai ver é as diatomáceas. São as algas muito lindas, tá? Só que assim, elas são microscópicas, entendeu? São unicelulares, microscópicas, e você só vai ver imagens lindas dessas algas assim com microscópio eletrônico, tá? No microscópio óptico você não vai ver isso aqui. O que é legal das diatomáceas? Elas têm uma carapaça, tá vendo esse treco que você tá vendo aqui? É uma carapaça durinha de dióxido de silício, tá? É a substância que forma a carapacinha delas, é o dióxido de silício. Tá? Essas algas, elas fazem fotossíntese, tá? Porque elas têm pigmento lá para fazer fotossíntese. Elas são encontradas em água doce e também no mar, né? Em água salgada. O que é legal você saber dessas diatomáceas? Que é assim, quando elas morrem, as carapaçazinhas delas, porque tipo é de dióxido de silício, certo? É durinho aquilo. Então ela morre, mas é como se fosse uma conchinha dela. Não é concha, tá? É como se fosse uma concha. Aquilo continua. Tá, a alga morreu e essas carapacinhas delas vão se depositando no fundo dos lagos e dos oceanos e acaba formando um material chamado diatomito. Esse diatomito é muito usado em indústria porque ele é um material abrasivo, tá? Então ele é usado em pasta de dente, fabricação de telhas, tijolos, lá tem um monte de coisa lá que se usa esse tal de diatomito, tá bom? Olha que lindas que elas são, né? Isso aqui também é microscópio eletrônico, tá? Que dá pra você ver essas coisas. Mas olha que da hora as carapacinhas delas, são muito bonitas, tá? Então, diatomáceas são essas algas. As crisófitas, que já é outro grupo, são algas douradas. Também são microscópicas, tá bom? Mas olha que da hora, elas são bem douradinhas mesmo, né? Pra ser tipo gotinhas de óleo, tá? Agora, olha essa palavra. As algas crisófitas são mixotróficas. Olha que palavra desgraçada, mas é muito fácil você saber o que é isso aqui. Toda vez que você vê alguma coisa com trofe ou trofo significa comida, tá? É alimento, é se alimentar. Isso que é trofos, tá? Trofos sempre está relacionado com comida, tá? E mixo vem de mix, misturar. Entendeu? Você fala, come comida misturada. Não, é porque ela tem dois jeitos de se alimentar. Ela faz fotossíntese, mas ela também consegue absorver nutrientes do meio ambiente onde ela está. Entendeu? Então, mas e por que isso daí é duas coisas tão contrárias? Porque assim, quem faz fotossíntese fabrica a própria comida, tá? Mas de repente ela não fica só fabricando a própria comida, ela também consegue pegar a comida do ambiente em volta dela. Então ela faz as duas coisas. Tá? Então ela é um ser mixotrófico. Tá bom? Olha que bonitinho ela aqui, ó. Realmente parecem gotinhas de óleo, né? As algas douradas. Pensa que isso é microscópico, tá?
Vamos lembrar um pouquinho a fotossíntese, né? Que eu acho que não está bem claro aí na cabeça da maioria do pessoal. O que é esse barato aí de fotossíntese? Vamos pensar numa planta, não estou falando em alga mais, né? Tá bom? Estou falando em uma planta aqui. O que rola na fotossíntese? Fotossíntese é assim, a planta, nesse processo da fotossíntese, a planta produz o próprio alimento, tá? E também produz oxigênio, tá? Então, fotossíntese é a coisa mais da hora do planeta, uma das reações químicas mais fundamentais que rolam no planeta Terra é a fotossíntese, tá? Então, assim, como é que acontece isso? Como que a planta faz esse negócio de fabricar alimento dela? Ela tem que ter luz do sol, tá ligado? Na presença de luz do sol, ela faz o quê? Ela usa a água que ela absorve com as raizinhas dela, certo? Ó, lá vai a água, tá? Né? Chegou lá nas folhas dela, pá, porque nas folhas é que vai rolar a reação química da fotossíntese, tá? Então, tem o sol, tem a água, ela absorveu a água aqui, e ela vai pegar a terceira coisa que falta para ela, que é o gás carbônico. O gás carbônico tem no ar, tá cheio. Cada vez que você respira, né, que você expira, você dá uma abafada aí, você jogou um monte de gás carbônico no ar. Então a planta ela vai usar esse gás carbônico aí para quê? Para fabricar a comida dela, que é a glicose. Bom, a glicose ela é um tipo de açúcar, tá? E essa glicose ela fica armazenada na planta sob diversos formatos, né? Amido, celulose, os formatos que a planta ela armazena a glicose. A glicose que ela não usar, ela vai estar armazenando assim. Tem outras formas também, né? Frutose, que é o açúcar lá dos frutos. Enfim, você já deve ter visto isso aí em algum momento aí em biologia do primeiro ano ou em química, sei lá, tá? Então, na fotossíntese, além dela fabricar esse alimento dela, ela também acaba produzindo gás oxigênio. Entendeu? O gás oxigênio ele não é um gás natural do planeta Terra, ele é fabricado. Fabricado como? Com todos os seres que fazem fotossíntese, não só as plantas, mas também as algas, né, como a gente está vendo agora. Tá bom? Então esse é o processo lá de fabricar comida. Agora pense, que ela fabricou essa glicose meio que do nada, entendeu? Ela fabricou com água e com gás carbônico, então ela realmente está fabricando a comida dela. Tá? Ele é um ser que fabrica a própria comida, ele é um ser autossuficiente. O ser que faz fotossíntese, ele é autossuficiente. Ele não depende de ninguém para comer porque ele fabrica a comida dele, certo? Então olha só, o que é a fotossíntese na real? Só para dar uma relembrada aí para vocês, tá? Então é uma reação química que transforma água e gás carbônico em glicose, comida, e gás oxigênio, que é tudo de bom, certo? Na presença de luz solar. Vamos dar uma lembradinha aqui na equação química da fotossíntese. Talvez vocês já tenham visto no primeiro ano ou na aula de química aí, sei lá. Eu não vou estar cobrando isso, tá ligado? É só para você lembrar, né, mais ou menos como é que é. Então, olha só, você tem aqui gás carbônico, certo? Aqui, ó, CO2, gás carbônico. Você tem a água, tá? Para ficar uma equação balanceada, né? Como é que balanceia? Tipo, tudo que todos os átomos que estão aqui acabam sendo usados aqui e não sobra nada, né? Isso é uma equação balanceada. Você já deve ter aprendido isso, inclusive, no 9º ano, tá? Então, olha só, você tem 6 moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de água do lado de cá. O gás carbônico a planta pegou do ar. A água, ela pegou da terra, né? Absorveu lá com as raízes dela. Aí bateu luz solar. Aonde que tá rolando esse negócio? Na folha da planta, certo? Então aí o que acontece? Ela vai transformar, vai reagir essas duas substâncias aqui, né? E vai desmontar essas moléculas aqui, vai formar moléculas diferentes. Né? Ela vai formar uma única molécula de glicose, aqui é a comida, ó a molécula de comida aqui. Né? C6H12O6 é uma molécula de glicose. Ela vai formar 6 moléculas de gás oxigênio, né? Tudo de bom, gás oxigênio. E ela também forma água, olha aqui, ó, 6 moléculas de água. Isso aqui é uma equação balanceada, por quê? Porque se você desmontar todas essas moléculas aqui, quem lembra aí do 9º ano, né? Você desmonta as moléculas aqui e depois quando você montar elas do lado de cá, você vai ver que dá certinho, entendeu? Não vai sobrar nem faltar nenhum átomo. Tá? Essa é uma equação balanceada. Isso é só para você relembrar o que é fotossíntese, tá bom? Vamos passar para outro grupo de algas, que é as faeófitas. As faeófitas são umas algas bem da hora, que são as algas pardas. Essas são grandonas, entendeu? Elas não são microscópicas, na verdade elas são bem grandes, né? Elas podem ser imensas, né? São algas multicelulares, né? São marinhas.
tá? Essas algas, eita, passando uma moto aí. Essas algas, elas tem um grupo dessas algas que formam as kelps, né? Até kelps, acho que é um nome mesmo da alga, que formam florestas submarinas e algas com até 60 metros de comprimento. Então, dele é alga grande, né? Olha que da hora. Né? Então, forma tipo bosques mesmo, submarinos, né? De algas, tá? São as tais das kelps, tá? Olha que legal, né? Tá? E essas algas pardas, elas fornecem essas duas substâncias aqui que são super mega utilizadas na indústria, né, nos humanos lá, que é a algina laminarina, tá? Essas coisas são usadas tanto em alimentos, tá? Tipo bolo de caixinha, para fazer bala de goma, nossa, um monte de coisas, tá? Na indústria farmacêutica, na indústria de papel, tá? E essa laminarina, ela serve até como estabilizante. Elas são, na verdade, são espessantes e estabilizantes, tá? Essas substâncias aqui. Serve como estabilizante para manter a espuma da cerveja, né? Fazer a espuma durar, fazer colarinho no copo, coisa mais linda, tá? Outro grupo, que são as rodophycias, né? As algas vermelhas. Essas algas, elas têm uma coisa engraçada que é tipo, elas não são só aquáticas, elas rolam também em ambientes terrestres. Claro que terrestres bem úmidos. E essas algas vermelhas, uma delas é essa alga aqui, que é a nori ou nori, que é a alga do sushi, né? Os japoneses são muito fãs de alga e eles usam essa alga aqui para enrolar esse bolinho de peixe, né? Que é o nori ou nori, tá bom? Aqui outro grupo, que são as clorófitas. Essa aqui vocês já devem ter visto, né? Quem já foi em mar, ou mesmo em rio também. Nossa, tem muito dessa alga por aí, né? São as clorófitas, né? Algas verdes, tá? Existem as unicelulares, né? Aquelas que você só vê no microscópio, mas existem também as espécies pluricelulares, que são bem grandonas, tá? Esse aqui é o alface do mar, que é a alga mais comum que existe, né? Olha que engraçado. Essa alga, ela tem clorofila, que é o pigmento que ela usa para fazer fotossíntese, e as plantas, lembre que alga não é planta, certo? As plantas é outro reino, diferente. As algas, elas estão lá no reino dos protistas, é outro planeta, outra coisa, tá? Mas veja que essa alga aqui, ela tem clorofila, assim como as plantas, tá? Então ela faz fotossíntese e o açúcar que ela armazena a glicose que ela faz lá da fotossíntese, lembra que a fotossíntese faz glicose? Então, a glicose que ela não gasta, ela armazena. Como que ela armazena? Na forma de amido. E as plantas também fazem isso, elas armazenam açúcar na forma de amido, tá bom? Então essa alga, ela tem muito a ver com plantas, tá? E na verdade, então eles dizem que os cientistas lá que estudam ela, dizem que ela está diretamente relacionada à evolução das plantas, tá bom? Agora olha só, as algas, além de participarem das cadeias alimentares aquáticas como produtoras, são também responsáveis pela produção de 90% do oxigênio atmosférico. Mas como assim? Não era a floresta amazônica que faz 90%? Não, não é a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é importante, ela também produz oxigênio, mas ela é importante por outros motivos, tá? Que a gente até já viu em vídeos anteriores. Mas, na verdade, a maior parte do oxigênio produzido no planeta, a vasta maior parte, 90%, são as algas que produzem, tá? E principalmente as algas marinhas. Tá? Agora vamos entender o que é esse bagulho aqui, ó. Além de participarem das cadeias alimentares aquáticas como produtoras, o que é isso? Vamos entender isso. Algas. Vamos supor que você está aqui no ambiente marinho, aquático, sei lá, tá? Então você tem a alga aqui, a alga está fazendo fotossíntese, ela está fazendo a comida dela, certo? Aí vem o peixinho que é herbívoro, certo? Ou seja, ele é o consumidor primário. Lembra da cadeia alimentar? Então você tem aqui o ser que é produtor. Produz o quê? Porque ele é produtor, porque ele produz comida. Aí vem o peixinho que é herbívoro, ele é consumidor primário, ele come matinho, ele come as algas. Aí depois vem o consumidor secundário, que é o cara que é carnívoro, certo? Então isso aqui eu estou mostrando para você toscamente aqui, uma cadeia alimentar,
certo? Então, quem que está na base das cadeias alimentares aquáticas? As algas, certo? Então, se der ruim para as algas, dá ruim para todo mundo, entendeu? Porque quem fabrica a comida inicial lá é elas, são as algas, tá bom? Isso aí.